Queridos, boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela sua vida, quero bendizer ao Senhor Jesus pelo privilégio de ter você mais uma vez, para que juntos nós possamos meditar na palavra do Senhor. Me chamo Francisco Castro, você está no canal Pela Fé, @Castro48. E para a gente é uma honra ter você como nosso inscrito. Você que já é inscrito, você que ainda não é inscrito, se inscreva. E ambos não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar, fazer o seu comentário, dar a sua sugestão de vídeo. O único propósito aqui é disseminar a palavra de Deus, levar o conhecimento, alertar, avisar, fazer com que as pessoas entendam que nós estamos correndo perigo e que mais cedo ou mais tarde, querendo ou não, nós vamos partir dessa vida. Então a maneira a qual nós vivemos aqui, ela diz muito onde nós vamos passar a eternidade. E eu gostaria de meditar com você a respeito de um homem muito sábio. A história dele é muito conhecida. Ele chama-se Salomão, na Bíblia Sagrada, no 2 Crônicas, capítulo de número 7, o verso de número 14. Salomão está num diálogo pela segunda vez. Deus se manifesta a Salomão, conversa com ele pela segunda vez. Quando Deus está conversando com ele, Deus diz a Salomão: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Salomão havia conversado com Deus uma vez, no capítulo de número 1 dessa mesma carta chamada As Crônicas, desse mesmo escrito. Salomão havia conversado com Deus depois de fazer o templo. Deus se manifesta a ele em um sonho e diz a ele: Salomão, me pede o que tu queres, eu vou te dar. Falando assim, e agora vendo aqui nessa segunda carta aqui, nós vendo, nesse capítulo 7, nós vendo Deus conversar com Salomão e dizer a ele: primeiramente, pede o que tu quiseres que eu te darei. Parece aquela história do gênio da lâmpada, mas não era, não, era o próprio Criador falando com ele. E agora nesse verso de número 14 e 15 do capítulo 7, nós vemos já Deus repreendendo e dando uma alerta, dizendo: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele se humilhar e orar, buscar minha face, converter-se dos seus maus caminhos, então sim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora, depois disso feito, estarão abertos os meus olhos, primeiramente, e atentos os meus ouvidos à oração. Quando vemos essa atitude de Deus para com Salomão, imaginamos aqui um grande homem, alguém que praticamente não havia pecado, porque Deus conversava com ele face a face. Então nós temos uma noção, pelo menos eu, tenho uma impressão de que Deus tinha um xodó com Salomão. Salomão devia ter um histórico muito lindo. Assim como o próprio Jó, Salomão devia ser alguém. Jó não conversava com Deus, não conversava com Jó. Jó conversava com Deus, mas Deus não. Jó só tem relato no livro de Jó de Deus conversar com Jó quando Jó estava já no estado final lá da sua prova. Então no início, Jó só vê sofrimento. Jó se apresentava diante de Deus, mas não tem um relato de resposta de Deus conversando com ele, não. Mas já com Salomão, então dá aí uma impressão de que Salomão era melhor do que Jó.
Só que quando nós olhamos o histórico, Salomão começou a reinar por volta do ano 900 e alguma coisa, 970 talvez, antes de Cristo. Mas quando nós olhamos quem é Salomão, nós entendemos a sua fraqueza na sua trajetória, na sua carreira. Nós conseguimos entender a sua fraqueza. Salomão vem de um fruto incestuoso, de pecado, onde a sua mãe Batseba, quando o marido está na guerra e o Davi está em casa, ela resolve tomar banho em algum lugar aqui do terraço de Davi, daria para ver ela. E ela, por ser uma mulher provavelmente muito formosa, chama a atenção de Davi, e como o homem se alimenta pelos olhos, Davi, que estava ocioso, também não estava fazendo o que era de praxe, por ser um homem que era segundo o coração de Deus, era para ele estar louvando, era para ele estar adorando ou na guerra. Davi está no terraço da sua casa, talvez apreciando a beleza da cidade, não sei, mas ele vê ela e ele manda buscar ela para ele, e ele acaba ficando e engravidando. Então, daquele fruto incestuoso, nasce um menino que morre. E depois Davi, depois de mandar matar o pai do menino e ficar com a mulher, nasce Salomão. Só que para a mãe de Salomão viver com Davi, Davi mandou matar o pai dele, o que era para ser pai dele, perdão, o marido da mulher. Mandou matar com a espada dos filisteus. Deus fez com que Davi pagasse um preço absurdamente grande. O filho morreu, Davi se tornou perseguido pelos seus próprios filhos, viveu fugindo dos filhos. Teve filho de Davi que ficou com um monte de mulher dele lá ao vivo na praça, no meio da rua, só fazia uma tenda lá. Enfim, o preço do pecado dele foi absurdo. Só que nasce Salomão e Davi faz uma promessa. Davi tinha outros filhos e por ordem era outro filho que teria que ser o rei no lugar dele quando ele morresse. Mas Davi faz uma promessa à mãe de Salomão, Batseba, que aquele menino reinaria. E Davi cumpre a sua promessa já na velhice, já quase perto de morrer, chama o menino e passa realmente o reinado para ele. E isso gera um grande problema na família. Mas Salomão começa muito bem. Salomão, mesmo sabendo de todo esse acontecido, mesmo sabendo das dores que seu pai havia passado por causa do erro que cometeu, mesmo sabendo que a sua mãe, ela havia feito isso com seu pai, talvez não por vontade própria, mas o Davi havia forçado a barra, isso hoje é chamado de estupro. Na época lá, ela não tinha muita opção, a mulher não tinha muito o que dizer. Correndo risco de vida, porque o adultério Davi estava vivendo o tempo da lei. Então o adultério, ele era para ser punido com a morte, apedrejamento. Mas nem Batseba nem Davi são assim, Deus resolve cobrar. Só que aí o Salomão, ele cresce, já um rapazinho, assume o trono. Se tem uma queda, ele se enamora de uma moça, e um dos seus irmãos, ele resolve também se enamorar da mesma moça e pedir a moça para Batseba, e Salomão se ira. E aquele rapaz é obrigado a ir embora, irmão dele. Mesmo com todo esse amparato, Deus resolve permitir que Salomão, que ele havia prometido a Davi, então agora ele resolve permitir que Salomão construa o templo. Salomão era um menino inteligentíssimo, pega tudo aquele projeto que Deus lhe dá e constrói o templo. Quando ele termina de construir o templo, ele faz a consagração do templo, chama os sacerdotes, chama todo mundo, e faz a consagração do templo. Ele consagra o templo ao Senhor. Diz que o templo se enche de fumaça, os sacerdotes não poderiam ficar em pé, e toda aquele aparato religioso, toda aquela festividade, muitas ovelhas, enfim, sacrifícios enormes.
De repente, não sei se ainda lá ou se ele vai dormir, mas Deus se manifesta a Salomão e diz: Salomão, eu estou gostando da tua atitude. Deus conhece o coração do homem. Deus conhece o que o homem tem dentro. Salomão, estou gostando da tua atitude, estou gostando do teu jeito. Tu tem um temor, assim como o teu pai Davi. Então me pede o que tu queres. O que tu quiseres. Seja a morte dos inimigos, seja a riqueza, glória, o que tu quiser eu vou te dar. Pode pedir. Salomão disse: Senhor, tudo que eu quero é sabedoria para liderar o teu povo. Não é o meu povo, mas o teu povo. Observe bem que Salomão diz que quer sabedoria para liderar o povo de Deus. De repente, Deus diz para ele: por que tu me pediste isso e não me pediste dinheiro, não me pediste coisas terrenas e passageiras? Eu vou te engrandecer como nenhum outro nessa terra, nem antes e nem depois de ti. E aí Deus prosperou Salomão de forma tremenda, espetacular em todas as áreas. Deus prosperou Salomão na área da inteligência, em todas as áreas, para escrever vários poemas, vários livros, salmos, provérbios, mais de 3.000 provérbios. Enfim, Deus prosperou Salomão, um homem que teve aí uma sabedoria incomum. Porém, no meio dessa sabedoria toda, também Salomão não esqueceu a sua estutícia. Como seria bom se Salomão tivesse deixado a sua estutícia de lado e confiado apenas na sabedoria que Deus havia lhe dado. Mas ele levou a sua estutícia. Deus disse a ele que ele daria paz com seus vizinhos, com seus inimigos, daria paz, ele descansaria seus dias em paz, mas ele não acreditou. E ele começou a fazer casamentos. Casar-se com princesas, com mulheres de outros reinos, o qual era estritamente proibido pela lei para um israelita se casar com um povo estranho, era para ficar só entre eles. Eles eram um povo santo, nação santa, sacerdócio real. Eles eram o povo escolhido de Deus para que através dele outras nações fossem abençoadas. Porém, não dessa forma. Salomão acabou adquirindo 1.000 mulheres. Muitas princesas, fazendo ali aliança com reinos vizinhos para que não houvesse guerra, para que não houvesse problema. De repente, Salomão começa a se desvirtuar. Salomão começa a sair do propósito. As muitas mulheres dele começam a levar ele para os cultos pagãos, para as suas orgias, a qual era culto aos seus deuses. A maneira diferente de ser, já não, aquela forma simples, única, aceita pelo seu Criador, pelo seu Deus, pelo seu Senhor, ela agora começa a se mesclar, porque ele era um adorador, agora ele começa a adorar automaticamente ao Senhor dos Exércitos e também aos deuses das suas mulheres. E Deus está olhando aquilo, mas Deus fica calado. Só que não é só ele que faz isso, todo o povo vai se corrompendo. De repente Deus diz a ele: Salomão, essa coisa não está boa não, do jeito que tu está indo aí. Essa situação do teu povo aí, do meu povo, não está boa, não tá fácil não. Nessa segunda vez que Deus fala com ele, Deus diz a ele: Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, é meu povo, foi um povo que eu escolhi, eu não estou negando isso. Deus disse: o meu povo. Então eu não estou negando que esse povo é meu de forma nenhuma, é meu povo. E eles se chamam pelo meu nome, por onde eles passam é testemunho: eu sou servo do Deus Altíssimo. É como se fosse hoje, eu sou cristão, não tenho vergonha de dizer não, só que as atitudes são diferentes. Ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, ele voltar aos princípios. Ele voltar, ele dá um passo atrás.
Ele diz, olha, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter de seus maus caminhos e buscar minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, primeiramente, sararei a sua terra, e agora estarão atentos meus olhos, eu aberto meus ouvidos, a oração deles, eu estarei ouvindo, voltaremos a criar um relacionamento. Eu falarei e eles me escutarão, e eles falarão e eu estarei ouvindo. Antes que a palavra venha à boca deles, eu já sei o que eles querem. Porém, é necessário essa conversão. Só que não se converte nem Salomão, nem o povo, nem ninguém, o tempo passa. Salomão vive alguns anos, comeu mulheres, fazendo o que bem dá na cabeça, indo para onde quer, é dono de si, tem tudo. Deus havia dado, estava todas mil maravilhas. Só que a idade chega. A idade chega e Salomão para no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 1, ele começa a escrever, agora já com certa idade. E ele diz assim, ele olha para trás primeiramente, ele olha para a sua trajetória e ele vê que nada valeu a pena, nada valeu a pena. Olha, moço, nada valeu a pena. Porque ele diz assim, vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. A palavra vaidade nós sabemos que é algo passageiro, fútil. E ele diz assim, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Porque há tempo para tudo. Há tempo de morrer, há tempo de viver, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de plantar, há tempo de arrancar, e aí vai. Como ele sabia que havia tempo de viver e tempo de morrer, ele se preocupa, porque o tempo passou, e se nós não morremos novo, velho, não tem como escapar. Não tem como, a morte é uma verdade absoluta, né? Paulo disse, e não há tempo. Paulo tinha uma filosofia um pouquinho mais pesada do que a de Salomão. Ele disse, o tempo é agora, o dia é hoje. Jesus também não agia muito fraco com relação ao tempo. Jesus era contundente. Ele disse à mulher, ele disse, olha, a hora já chegou. Aqueles verdadeiros adoradores adorando o Pai em espírito é verdade, né? Lá no monte, né? Em Jerusalém, não, e aonde tu estiver. Tem que estar adorando. Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 6, verso 2, eu quero... Ele disse, ouvi-te em tempo aceitável e te socorri no dia da salvação. É este aqui agora o tempo aceitável, não é amanhã, não é depois, não é ontem, não é agora, é o tempo que tu tem, é o presente, é uma dádiva de Deus. E Salomão diz, vaidade, tudo é vaidade, há tempo para tudo. Há tempo para tudo debaixo do sol. E ele diz, olha, eu corri atrás de muitas coisas, mas eu vi que tudo era vaidade, tudo, nada valia a pena. Desfrutei de muitas mulheres, tive tudo que um ser humano comum poderia ter, a inteligência, os bens, fui rei. Porém, nada disso pode satisfazer a minha alma. Aí ele vira para aquela geração mais nova, e ele arrependido dos seus erros. Ele diz, olha, geração mais nova, capítulo 9, verso 8. Ele diz assim, olha, em todo tempo sejam alvas tuas vestes, e nunca deixa faltar o óleo sobre a tua cabeça. Salomão está dizendo, não siga meus passos, não erre como eu errei. Não deixe se contaminar, não quebre teu relacionamento com Deus, porque as vestes, segundo Isaías, elas falam de santidade. Segundo o próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, fala de vestes de justiça. E segundo o próprio Jesus, quando ele fala naquela teofania através de um anjo para o apóstolo João, na ilha de Patmos, ele diz para o apóstolo João, ele diz, fala para a igreja de Laodiceia que eu aconselho que ela compre a roupa branca para que se vista e não venha mais aparecer as suas vergonhas.
Então Salomão agora está consciente dessa situação, dessa condição. E Salomão, ele dá um conselho. E ele diz no capítulo de número 11, no verso de número 1, ele vira ainda para a geração mais nova, aqueles que haverão de dar continuidade, e ele diz assim, olha, nunca, aliás, lança o teu pão sobre as águas, o teu alimento. Lança. Porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Então o que é? Que é pão nesse sentido? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Salomão está dizendo, lança o teu pão sobre as águas, lança o aviso, abre a boca, divide, manda para frente, alimenta alguém, porque depois de muitos dias tu acharás. E reparte com 7 até com 8, porque tu não sabe que mal haverá de vir sobre a terra. Hoje nós sabemos, mas na época eles não sabiam. Salomão está ficando velho e no capítulo de número 12 ele vai direto para a juventude. E disse, jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias em que neles tu venhas a dizer que não tem mais contentamento. Talvez hoje, parando aqui só um momentinho, talvez hoje você ou eu, nós tenhamos uma negligência absurda para fazer a obra do Senhor. Talvez hoje nós negligenciamos a ordem, o Senhor diz, vai, ajuda alguém, lança o teu pão, avisa, assacia, leva, avisa alguém que eu estou voltando, diga a ele. Às vezes tudo que o outro precisa é de um alimento, e é espiritual, às vezes nem é físico. E se for físico, façamos isso. Só que nós não fazemos, e Salomão diz, faz isso, porque senão, quando tu querer fazer, pode ser tarde demais, não dá mais tempo. Tu lembra do jovem que morreu, e o Lázaro também? O Lázaro foi para o seio de Abraão, para o lugar onde Abraão estava descansando, e o rico foi levado ao inferno. E em tormento, ele queria fazer o que ele teve a vida toda para fazer e não fez. Queria se tornar evangelista. Talvez muitos de nós estejamos passando esse risco. Estejamos cometendo essa falha. Salomão, no capítulo de número 12, já findando quase o seu livro, ele vai começar a dizer, e essa eu quero ler para nós finalizar, porque o outro vídeo está ficando muito longo, mas eu precisava tratar com você desta forma, devagarzinho, para que nós possamos entender. Diz assim, ó, capítulo de número 12, o verso é o de número 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até mesmo a que está encoberta, seja ela boa ou seja ela má. Porém, talvez você seja, ou eu seja, igualzinho a Salomão. Talvez nós venhamos de um passado obscuro, um passado ruim, um passado do qual nós não nos orgulhamos. Talvez o nosso inimigo ele não quer deixar nós seguir em frente, lançando acusação sobre a nossa vida. Ou às vezes por falta de apoio. Quem sabe você hoje está tentando caminhar, está tentando se levantar, está tentando seguir em frente, mas 1001 acusação estão dizendo para você que você não deve, não pode, não consegue. Talvez a tua família está contra você, ou talvez até dizendo para você que quer aquilo que você tem. Alguém pode estar dizendo isso para você. Só que, independente das falhas que foram cometidas, Salomão cometeu várias. Independente disto, ainda existe uma solução porque estamos vivos. O que eu acho interessante é que Salomão foi jovem, cometeu muitos erros, e ele disse que mais vale um cachorro vivo do que um leão morto, então ainda estava vivo, tinha esperança.
Outra coisa que eu acho muito interessante é o reconhecimento. Quando erramos, quando falhamos. Agora, a pior parte é quando nós só deixamos para ver que a vida só vale a pena aos pés do Senhor Jesus e aos pés do nosso Deus, do Deus Criador dos céus e da terra. Nós só deixamos para ver isso às vezes quando o tempo já está acabando. Não tem mais jeito. No leito de uma enfermidade, terminando cheios de vidas. Querido, nós perdemos muito tempo. Eu fui moço, hoje eu já sou velho, e amanhã eu já passei, já fui embora. Já não estarei mais aqui. Essa matéria, ela vai voltar ao pó. A Bíblia já dizia isso muito antes da biologia dizer. Muito antes do estudo da biologia, já a Bíblia dizia que o corpo, o Jó disse isso, a data é indeterminada, não tem como saber. Quando foi escrito o livro de Jó. E Jó dizia, o corpo volta ao pó, a matéria volta ao pó, e o espírito vai a Deus que o deu. Mas um dia, esse espírito vai voltar para buscar esse corpo. Por incrível que pareça, aqueles que dormiram em Cristo, eles ressuscitarão e receberão um corpo de glória, revestimento de poder, revestimento deste corpo corruptível, e aquilo que é mortal se tornará imortal, e aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. E então diremos, tragada foi a morte da vitória, e estaremos indo embora morar com o Senhor. Paulo disse, consolai-vos aos outros com essas palavras. Porém, haverá uma outra parcela de pessoas que ressuscitarão. Também voltará, queridos, todos voltarão, e sem exceção. Sem exceção, não deixe para ver isso quando já for tarde demais, meu irmão. Não deixe não, minha irmã. Não deixe o inimigo te enganar. Tem muita gente morrendo espiritualmente, outros esfriando na fé, ficando sem ânimo, sem vigor. Às vezes até sem motivo. Para pessoas que estão falando que dá na telha, o mundo à nossa volta está pior do que o tempo de Sodoma e Gomorra, está pior do que o tempo de Noé, está pior, a violência, tudo, mentira. Mas Jesus disse que esse mundo já é uma maligna. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vencerão. Não está escrito que vocês vencerão, isso não está, perdão aqui por acrescentar, né? Mas se estamos em Cristo, Paulo disse que somos mais do que vencedores aos romanos, então nós venceremos. Agora é necessário nós mantermos o nosso foco. Para você que já batalhou tanto, já está chegando na linha de chegada, está desistindo, parando. Você que muitas vezes vem de um passado obscuro e triste, vem de uma dor absurda, de repente Deus te coloca de pé, fala contigo, tu já ouviu a voz de Deus. Tanto através de profetas, quanto Deus mesmo, através de uma visão, de um sonho, de uma revelação, através da própria palavra, Deus falou com você. Você chorou, você se alegrou, a tua alma fortaleceu e tu andou por um tempo. O que aconteceu contigo que tu parou? Não deixa as tuas vestes sujarem, não deixa se manchar, não deixa não para não. Então, perto de chegar. Eu quero te convidar a fazer uma oração. Não é normal ninguém postar vídeo no YouTube dessa forma e também desse tamanho, mas eu quero te convidar a fazer uma oração. Ore comigo, por favor. Hoje pode ser a nossa última oportunidade, então não perca ela. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos está dando. Obrigado pela chance de mais uma vez estar falando do teu amor. Não sei se teremos outras, mas eu peço ao Senhor que através dessa palavra o Senhor possa despertar alguém, possa acordar alguém, possa ajudar aquele que está fraco a se levantar, a ter vigor de continuar. Mesmo nas suas fraquezas, ele possa dizer, eu sou forte. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha tomar pelas mãos aqueles que já não estão mais dando conta, sarar as feridas daqueles que estão doentes e ajudar, Senhor, aqueles que já não têm mais vigor. Porque a caminhada é longa,
A jornada, Senhor, é longa, mas nós já estamos na linha de chegada, estamos vendo, Senhor, a linha de chegada. Estamos, Senhor, à beira do último momento, onde o Senhor estará mandando os anjos tocarem a trombeta, dando a tua ordem. E ao alarido dos anjos, quando a trombeta tocar, nós estaremos indo embora. Queremos te louvar por este momento e rogo a ti pela vida de cada uma das pessoas que estarão ouvindo, Senhor, ou vendo este vídeo. Abençoa, guarda, ajuda a se perdoarem, a se arrependerem, a se humilharem e a voltar aos princípios. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém.